Olá, bom dia, queridas crianças do quarto ano. Aqui é o professor Elton. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje trataremos de um assunto novo chamado numeral. Teremos explicação e atividade no caderno 3. Vamos chegando, se aproximem, sentem-se no local confortável e assista a aula de hoje. Primeiro, vamos para o nosso momento de oração, o nosso momento de espiritualidade, falando de São Vicente. Trouxe para vocês uma frase deixada por ele. Os grandes sucessos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. Então, São Vicente nos ensina, através da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, que muitos problemas na nossa vida, eles vêm para nos engrandecer, para nos tornar mais fortes. Que desde criança vocês possam saber que os obstáculos, eles ajudam no crescimento das pessoas, para que elas se tornem mais fortes e não desistam facilmente sempre que um problema surgir, certo? Então vamos lá. Na oração do Pai Nosso, vamos rezar e agradecer pelo dom da vida, pela nossa saúde, pedindo sempre a proteção divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá iniciar o nosso conteúdo. Falaremos agora sobre numeral. O que é o numeral? É a palavra que se refere ao substantivo, dando a ideia de número. Bem, nós já vimos uma outra classe gramatical que também acompanha o substantivo, que no caso foram os artigos, né? Hoje estamos vendo também um outro tipo de classe da gramática que também acompanha o substantivo, que se refere, na verdade, ao substantivo. E esta palavra vai indicar uma ideia de número. Para isso, chamaremos de numeral. Observe os exemplos. Choveu durante 4 semanas. Nesta frase, nós temos o numeral 4, que está se referindo ao substantivo semanas. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Vejam que no segundo exemplo, nós temos a presença do numeral terceiro, que está acompanhando, se referindo ao substantivo aluno. Comeu meia maçã. Veja que o numeral meia está acompanhando, se referindo ao substantivo maçã. 4, terceiro e meia são numerais, porque eles indicam quantidade, número, certo? Os numerais, pessoal, eles podem ser divididos, classificados em 4 partes, em 4 tipos essenciais. Numerais ordinais, numerais cardinais, numerais fracionários e numerais multiplicativos. Vamos acompanhar exemplos para cada um deles. De acordo com o que indica, o numeral pode ser cardinal. Quando é que ele é cardinal? Quando ele indica uma quantidade determinada de seres. 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Ordinal indica a ordem, a posição que o ser ocupa numa série. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Multiplicativo expressa a ideia de multiplicação, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Então, as palavras dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo são numerais. Indicam o quê? Uma quantidade. Tem tudo a ver com multiplicação. Quantas vezes aquele número foi multiplicado, foi aumentado. E o quarto tipo de numeral é o fracionário. Expressa a ideia de divisão.
indicando em quantas partes a quantidade foi dividida. Meio, terço, um quarto, um quinto e assim por diante. Então, de acordo com a classificação do numeral, nós temos os ordinais, 1, 2, 3, 4, sucessivamente. Cardinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo, sucessivamente. E os fracionários, meio, um terço, dobro. Aliás, dobro não, porque dobro é multiplicativo, né? Um terço, um meio, um quinto, são as frações, certo? Que eu vou classificar como sendo um numeral fracionário. Esta tabela, ela mostra alguns numerais classificados nos 4 tipos. Por exemplo, 1 é cardinal. Na coluna 2, nós temos o mesmo numeral, só que agora no formato indicando ordem. Primeiro, indicando multiplicação simples. E o fracionário nós não temos, né? A partir do numeral 2, nós temos nas 4 colunas. 2, que é no formato cardinal. Segundo, que está na ordem, portanto é ordinal. O segundo da fila, por exemplo. Dobro ou duplo, que indica multiplicação, portanto, dobro ou duplo, dobro e duplo são numerais multiplicativos. E meio é o numeral fracionário. 3, terceiro, triplo ou tríplice, terço. Terço sendo fracionário, triplo e tríplice multiplicativo, terceiro ordinal e 3 cardinal. 4 é o cardinal, quarto é o ordinal, quádruplo é o multiplicativo e quarto, este quarto aqui é na fração 1/4, certo? É 1/4, que é a fração, se referindo ao numeral 4. 5, cardinal, quinto, ordinal, quíntuplo, né? Que são 5 vezes, multiplicado 5 vezes é o quíntuplo. E quinto aqui é 1/5, né? A quinta parte de uma fração. 6 é o cardinal, sexto é o ordinal, sextuplo multiplicativo e 1/6 é o numeral fracionário, a sexta parte de uma fração. Lembrando que a partir do 11, quando chegarmos na parte das frações, você vai aumentar a palavra avos. Vejam só, 11 no cardinal, ordinal 11º, o número 11 sendo numeral multiplicativo, um décuplo, e na forma fracionária, 11avos. O 12, 12avos, 13, 13avos e assim por diante, certo? Você vai encontrar uma tabela parecida com esta no seu livro Aprender Mais, certo? Na próxima aula, já trabalharemos o livro Aprender Mais e veremos esta tabela, certo? Bem, agora vamos praticar este assunto numeral no caderno 3, página 55. Então, convido todos agora a estarem pegando o caderno 3, na página 55, para fazermos juntos a atividade. É importante que você acompanhe, faça as questões e acompanhe sempre as correções. As correções são feitas também nesta aula. Então, vamos lá. Estudando a gramática. Artigo, numeral e concordância nominal. Leia o texto e responda às questões a ele relacionadas. Reservas e parques. Atentos às necessidades ambientais,
Os países mais avançados foram os primeiros a criar reservas naturais e protegê-las da destruição. O Brasil também tem suas reservas, parques nacionais, áreas de proteção ambiental, santuários de vida silvestre, embora elas representem um pouco menos de 4% do nosso território. Uma atitude mais cuidadosa neste sentido deve ser tomada com a participação da sociedade civil e das organizações que lutam pela preservação ambiental. Basta lembrar que o Brasil é o primeiro do mundo em biodiversidade, isto é, temos a maior variedade de animais e plantas do planeta. É uma riqueza que deve ser protegida a todo custo. Questão 2. Sobre o texto Reservas e Parques, faça o que se pede. Circule no texto a palavra usada para informar que o Brasil é o campeão em biodiversidade. Você vai encontrar aqui no terceiro parágrafo uma palavra que indica que o Brasil está sendo que o Brasil é o campeão em biodiversidade. Que palavra é essa? Veja no terceiro parágrafo e circule. Circularam? Pessoal, a palavra que indica que o Brasil é o campeão em biodiversidade é a palavra primeiro, certo? Primeiro. Então, todo mundo, quem não circulou ainda, circule a palavra primeiro. Em seguida, marque um X na resposta correta. A palavra marca o lugar em que o Brasil ocupa em uma série, ou a palavra marca uma quantidade exata de países? O que vocês acham? A palavra primeiro está indicando a posição, o lugar em que o Brasil ocupa numa série, ou indica uma quantidade exata de países? Certamente, você vai marcar qual quadrinho? O primeiro, isso mesmo. A palavra marca o lugar em que o Brasil ocupa em uma série. Caso não tenha marcado ainda, marque agora. Questão 2, letra A, primeiro quadrinho. D. De que forma foi representada quantidade no trecho? Neste trecho, pessoal, tem uma expressão que indica quantidade. Que expressão é essa? Vejam aqui no segundo parágrafo um termo que indica quantidade. Que termo é este? Vejam lá e respondam no caderno de vocês, letra B. Já encontraram? Pessoal, é o algarismo 4, ó. Certo? Então, na letra B, a quantidade foi representada por meio do algarismo 4, né? E o sinal da porcentagem, 4%. Certo? Então, letra B, a resposta é 4%, numeral 4. C. Leia. As quantidades podem ser representadas por algarismos ou por palavras. As palavras que representam quantidades são denominadas numerais. Então, aquelas palavras que indicam quantidade, nós chamaremos de numerais. Página seguinte, questão 3. Circule as palavras que acompanham as que estão sublinhadas. Em seguida, responda ao que é pedido. Por exemplo, aqui no primeiro quadro, nós temos a palavra Brasil e a palavra primeiro. Você vai circular que palavras acompanham. O que é que está acompanhando a palavra Brasil e o que é que acompanha a palavra primeiro? Circulem. Circularam? Vamos lá. No primeiro quadro, o que acompanha a palavra Brasil é a letra O, o artigo O. E o que acompanha a palavra primeiro é também o artigo O. Então, circula o O e o outro O. No segundo quadro,
Os países mais avançados foram os primeiros a criar reservas naturais e a protegê-las da destruição. O que é que acompanha a palavra países? O artigo os. O que é que acompanha a palavra primeiros? Também o artigo os. Os e os. Terceiro quadro. É uma riqueza que deve ser protegida a todo custo. Qual é a palavra que acompanha riqueza? Uma riqueza. Então, no terceiro quadro, é para circular a palavra uma. As palavras sublinhadas são substantivos, adjetivos ou pronomes. Brasil, primeiro, países, primeiros e riqueza. Estas palavras, elas são substantivos, adjetivos ou pronomes? O que vocês acham? Resposta, letra B. Resposta, letra A, aliás, substantivos, certo? Brasil, países, riqueza, substantivos. Letra B. Por que as palavras circuladas estão flexionadas no feminino ou no masculino? Por que estão no feminino ou no masculino? E por que algumas estão no singular e outras no plural? Porque elas concordam com as palavras a que se referem, certo? Por exemplo, aqui, ó, o está no masculino singular porque concorda com a palavra Brasil, que também está no masculino singular. O outro artigo o, a mesma coisa, também está no singular masculino, concordando com a palavra primeiro. Já no segundo quadro, os está no masculino plural, concordando com países. Os também está no masculino plural, concordando com primeiros. Uma está no feminino singular, concordando com a palavra riqueza. Então, na letra B, a resposta é: pois essas palavras concordam com as outras palavras às quais se referem, às quais fazem referência. Resposta: porque essas palavras concordam com as outras que fazem referência. Certo? Elas estão fazendo a concordância. Fazem a concordância. C. Na frase, basta lembrar que o Brasil é o primeiro do mundo em biodiversidade. Seria possível trocar o O por um? Justifique. Se nós trocássemos o O por um, ficaria assim. Basta lembrar que o Brasil é um primeiro do mundo em biodiversidade. Vocês acham que esta troca seria possível? Não, né, pessoal? Não seria possível. Porque aqui nós já estamos especificando o país. No caso, o país já está especificado. Qual é? O país Brasil, certo? Então, não seria possível fazer a troca. Porque estamos diante de um país que já está especificado, que no caso é o Brasil. Se de repente eu falasse assim, Lucas ganhou um brinquedo e Lucas ganhou o brinquedo. Quando eu falo que o Lucas ganhou um brinquedo, eu não estou me referindo ao brinquedo exato que ele ganhou. Se foi bola, se foi peteca, se foi peão. Agora, quando eu falo Lucas ganhou o brinquedo, eu já sei exatamente qual foi o brinquedo que ele ganhou, certo? Letra D. Os artigos são palavras que acompanham substantivos. Podem ser definidos o, a, os, as e indefinidos um, uma, uns e umas. Os artigos nós já estudamos em aulas passadas, certo? Marque verdadeiro ou falso.
Os artigos concordam com os substantivos a que se ligam? Concordam ou não concordam? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Coloquem aí verdadeiro. Os artigos indefinidos especificam os substantivos a que se ligam. Os artigos indefinidos especificam. Quem é que especifica? Será que são os artigos indefinidos? Não. Então, segundo o quadrinho, é falso. São os artigos definidos que especificam. Mas como aí nós temos a palavra indefinidos, então a opção ficou errada. Então, é falso. Os artigos definidos especificam os substantivos a que se ligam? Sim, verdadeiro. Então, qual é a sequência correta, pessoal? Verdadeiro, falso e verdadeiro. V, F, V. Ok? Se estiver atrasado, é só pausar, acompanhar e depois dar prosseguimento. Próxima página, questão 4. Leia a notícia e responda ao que é pedido. Nápoles, Itália, a cidade campeã da sujeira. Há anos que ninguém recolhe os detritos que os napolitanos descartam nas calçadas, cada vez mais abarrotadas. E, mesmo que alguém os recolhesse, não teria para onde levá-los, porque os lixões na região estão no limite de sua capacidade. Cercada de cenários deslumbrantes, a cidade de Nápoles, no sul da Itália, tem 1 milhão de habitantes e mais de 2.000 toneladas de lixo acumulado nas calçadas. Alimentada por anos e anos de disputas políticas, burocracia e paralisações promovidas pela máfia local, a Camorra, que controla os serviços de limpeza urbana na região, a montanha de sacos de plástico provoca sujeira e mau cheiro por toda a parte, inclusive em volta da catedral e de outros prédios históricos. Letra A. Transcreva do texto 2 algarismos e 2 numerais. Converse com os colegas e responda o que os numerais indicam. Bem, os numerais, pessoal, são os que estão em forma de número mesmo, tá certo? Então, você vai encontrar aqui no texto 2 numerais, os que estão realmente em forma de número. Aliás, 2 algarismos, certo? Os 2 algarismos são os números que estão em formato literalmente de número. Já os numerais são as palavras que indicam quantidade. Daí o termo numeral, que é o nosso assunto, certo? Quais são os algarismos? Aquele que foi feito realmente em forma de número e não em forma de palavra. Encontraram? Os algarismos são algarismo 1 e o algarismo 2000, certo? Então, quais são os algarismos? 1, não coloca milhão agora não, é só 1. Algarismos 1 e 2000. 1 e 2000 algarismos. E os numerais? Milhão e toneladas. Milhão e toneladas são numerais porque estão indicando quantidade, certo? Algarismos 1 e 2000 e numerais milhão e toneladas. Responda na letra A, na questão 4. Letra B. Pinte os artigos na manchete e no subtítulo do texto. Em seguida, responda. São definidos ou indefinidos? Bem, isso aqui é uma notícia. O título nós podemos chamar também de manchete. O título de uma notícia é também chamado de manchete. O subtítulo é o que aparece aqui logo abaixo do título. Este aqui que está na letra em itálico, certo? Esta é a manchete ou o título. E logo abaixo nós temos o subtítulo. Você vai circular, aliás, pintar os artigos que aparecem na manchete ou título e também no subtítulo. Depois você vai dizer se esses artigos são definidos ou indefinidos.
Todo mundo fazendo isso agora. Já já eu faço a correção. Daqui a pouquinho faremos a correção desta questão. Pronto. Vamos começar a correção da questão 4, letra B. No título, pessoal, qual é o artigo? A, né? Artigo A. No subtítulo, nós temos os detritos, os napolitanos e os lixões. Então, nós temos 3 artigos no subtítulo e um artigo na manchete. Na manchete é o artigo A e no subtítulo é o os detritos, os napolitanos e os lixões. Agora responda. Os artigos pintados são definidos ou indefinidos? Resposta: são artigos definidos, certo? São artigos definidos. Letra C. Com que os artigos concordam? Vamos lá. No primeiro caso, o artigo A concorda com a palavra cidade, concordando em gênero e número, né? Cidade é feminino singular, então o artigo também fica no feminino singular. Aqui no subtítulo, os está no masculino singular, concordando com detritos. Aqui, os está no masculino singular, concordando com napolitanos. Aliás, masculino plural, perdão. Os, masculino plural, para concordar com detritos. Os, masculino plural, concordando com napolitanos. E os, também masculino plural, concordando com lixões. Então, esta é a resposta da letra C. Com que os artigos concordam? Com os substantivos. Cidade é substantivo, detritos, napolitanos e lixões. Então, concordam com os substantivos a que se referem ou a que se ligam, certo? Passando adiante, pessoal, na outra página. Questão número 5, página 58. Leia a notícia e responda ao que é pedido. Concurso incentiva produção de casinha reciclável para cachorros. A Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico-Profissional realizou a primeira competição de casas para pets. A iniciativa foi do vereador Flávio Mantovani e propôs a construção de casas para cachorros com materiais reaproveitáveis e de fácil fabricação. Os acadêmicos de arquitetura e engenharia da FEITEP construíram 12 casas de modelos diferentes. As estruturas estão expostas na diretoria da SEMA, Avenida Laguna, até o final do mês. O objetivo é que as construções sejam doadas para ONGs e pessoas de baixa renda depois da exposição. Letra A. Quantas vezes a competição de casas para pets já ocorreu? Que palavra indica isso? Voltem ao texto e encontrem a resposta.
Vamos lá. A palavra, pessoal, é uma primeira, certo? Veja só. Veja que no primeiro parágrafo tem assim, ó. A Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional realizou a primeira competição. Então, se é a primeira, então quantas vezes a competição de casa para pet aconteceu ou ocorreu? Uma vez. E que palavra indica isso? A palavra primeira, certo? Então, aconteceu uma vez e a palavra que indica isso é a palavra primeira. B. Localize no texto o numeral que especifica quantos modelos de casas foram construídos. Quantos modelos, de acordo com o texto, foram construídos? Quantos modelos? Já encontraram a resposta? No segundo parágrafo, você tem a resposta. Ó. Foram construídas 12 casas, ou seja, 12 modelos. Numeral 12, certo? Resposta, letra B, 12. C. A faculdade realizou a primeira competição de casas para pets. Se trocássemos competição por torneio, o que mais deveria ser alterado na frase? Por quê? Veja só. A faculdade realizou. Eu vou trocar competição por torneio. Então ficaria como? Realizou o primeiro torneio de casas para pets. Vejam, pessoal, quais foram as outras palavras que sofreram alteração. E por que que houve essa alteração? Tentem imaginar o motivo e escrevam a resposta de vocês. Pronto? Já pensaram na resposta? Vejamos. Então, se nós trocássemos competição por torneio, ficaria o seguinte: realizou o primeiro torneio. Então, ficaria como resposta o primeiro torneio. Então, por que deveria ser modificado outras palavras? Porque é necessário que façamos a concordância. Tanto o artigo quanto o numeral ficariam no masculino singular para concordar com a palavra competição, certo? Com a palavra torneio, perdão. Ficaria o primeiro torneio. Então, o e primeiro, que são o artigo o e o numeral primeiro, ficariam no singular masculino, concordando com a palavra torneio. Repetindo, o primeiro torneio. É essa a modificação, a alteração. E por que que deveria ser trocado outros termos? Porque tanto o artigo o quanto a palavra primeiro estarão concordando com a palavra torneio, certo? Letra D. Os acadêmicos de arquitetura e engenharia da FEITEP construíram 12 casas. Se trocássemos o numeral 12 por 1, como ficaria a frase? Já sabem a resposta? Escrevam agora no caderno de vocês. Ficaria, pessoal, da seguinte forma. Ó, se você trocasse o numeral 12 por 1, aí a pergunta é: como ficaria a frase? Se trocássemos o numeral 12 por 1, como ficaria a frase? O numeral concordaria com a palavra casa, né?
Então, você teria que colocar o numeral uma no feminino. Uma casa. Os acadêmicos de arquitetura e engenharia construíram uma casa. Os acadêmicos de arquitetura e engenharia construíram uma casa. E aí, como é que fica a justificativa? O numeral uma faz a concordância com a palavra casa. O numeral uma faz a concordância com a palavra casa, certo? Então, vocês estão percebendo, pessoal, que tanto os artigos como também os numerais, eles fazem a concordância no masculino, no feminino, no singular e no plural, concordando com os substantivos, certo? Agora, eu vou deixar vocês com a atividade de casa, que também é do caderno 3, páginas 61 e 62, certo? Não é necessário me enviar as fotos, irei fazer a correção com vocês na aula da semana que vem, certo? Você vai encontrar agora no agendamento a atividade de casa, que também é do caderno 3, páginas 61 e 62. Respondam com atenção. Corrigiremos na aula da semana que vem e qualquer dúvida, já sabe, me procurem que eu posso ajudá-los, tá certo? Um forte abraço a todos, se cuidem, um bom final de semana e até mais.